Tiago 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas. Porque se vier a vossa assembleia um homem com um anel de ouro em bons trajes, e entrar também um homem pobre com vestes imundas, e mostrardes respeito ao que veste bons trajes, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disserdes ao pobre: fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não vos oprimem os homens ricos, e não vos levam aos bancos dos réus? Porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual fostes chamado? Se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Mas, se fazeis exceção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pois qual é o proveito, meus irmãos? Se um homem disser que tem fé e não tiver as obras, poderá a fé salvá-lo? Se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras está morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada, e a Escritura cumpriu-se, a qual diz, e Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente. E de igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 3. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freios nas bocas dos cavalos, para que possam nos obedecer, e dirigirmos todo o seu corpo. Vede também os navios, que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim, a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal.
Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte de um mesmo local jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitonas ou uma videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água doce, água salgada e doce. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria? Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais cara contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, aí a confusão de toda a obra do mal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Tiago 4. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto? Das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus, contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações. Vós de duplo ânimo, estai aflitos, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julgas a outrem? Ide agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e compraremos e venderemos e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto o que é a vossa vida é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que devíeis dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver, e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda esta glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 5. E depois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas vestes estão comidas por traça. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídas, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouro para os últimos dias. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido por fraude clama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor
Sabaotes. Vivestes em prazer sobre a terra, e vos deleitastes. Nutristes os vossos corações, como em um dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e o aguarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo, de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem. Ouvistes sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de terna misericórdia. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba ele, aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Atos 12. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja, e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: Lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguia. E não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode,
saiu a escutar, e reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim, e eles diziam: É o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram, e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E ele disse: Vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo, foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, ele examinou aos guardas, e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no seu trono e lhe dirigiu um discurso. E o povo gritava, dizendo: Esta é a voz de um Deus e não de um homem. E imediatamente o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus. E ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém quando terminaram seu ministério e levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Atos 13. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia. E dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como seu ministro. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu, cujo nome era Bar Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamado Barnabé, e Saulo desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda, procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha, mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia, na Pisídia, e entraram na sinagoga no dia do Shabat, e assentaram-se. E após a leitura da lei e dos profetas, os governantes da sinagoga lhes mandaram dizer: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então Paulo, levantando-se e acenando com sua mão, disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo
O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, quando eles habitavam como estrangeiros na terra do Egito. E com braço forte os trouxe de lá. E por um período de quase 40 anos suportou os seus costumes no deserto. E eles destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividiu-lhes a sua terra por sorte. E após isso, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes até Samuel, o profeta. E depois eles desejaram um rei. E Deus lhes deu a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei. Ao qual também ele deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Da semente deste homem, Deus, conforme sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus, tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo do arrependimento e a todo o povo de Israel. Mas João, concluindo sua carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou ele. Mas eis que após mim vem aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar as sandálias. Homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós a palavra desta salvação é enviada, por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém. E os seus governantes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem em todos os dias do Shabat. E embora não achassem alguma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o colocaram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele foi visto por muitos dias pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para com o povo. E nós declaramos boas novas a vós, como a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. E quanto a respeito que ele o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção, ele disse assim: Eu certamente dar-vos-ei as minhas misericórdias de Davi. Eu certamente dar-vos-ei as misericórdias de Davi. Portanto, ele também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com os seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através desse homem vos é anunciado o perdão dos pecados, e por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado dos profetas. Vede, ó desprezadores. E admirai-vos e perecei, porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, mesmo se um homem vos contar a vós. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no Shabat seguinte lhes pregassem as mesmas palavras. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a continuar na graça de Deus. E no dia do Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palestra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: Era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna,
eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: Eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dos seus termos. Mas sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 14. E aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por longo tempo falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. Mas a multidão da cidade estava dividida. Uma parte estava com os judeus e outra parte com os apóstolos. E havendo um motim, tanto dos gentios como também dos judeus, com os seus governantes para os insultarem e apedrejarem. Tomando conhecimento disto, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha, e ali eles pregavam o evangelho. E agora sentado em Listra, certo homem enfermo em seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar, o qual, fixando os seus olhos nele e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes, dizendo em língua da Licaônia: Os deuses desceram até nós na semelhança de homens. E eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Então o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade, trouxe bois e redes para os portões, e queria oferecer sacrifícios com a multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram-no, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, gritando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens de paixões semelhantes como vós, e vos pregamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, e nisto fez bem, dando-nos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o nosso coração de alimento e de alegria. E com essas poucas palavras impediram que as multidões fizessem sacrifícios para eles. E vieram certos judeus de Antioquia e de Icônio, e persuadido o povo, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que ele havia morrido. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. E tendo pregado o evangelho naquela cidade e ensinado a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé. E que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. E havendo-lhes ordenado anciãos em cada igreja, e tendo orado com jejuns, os recomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. E eles, passando depois por Pisídia,
chegaram a Panfilha. E tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que eles haviam cumprido. E tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles e como ele abria a porta da fé aos gentios. E eles ficaram ali um longo tempo com os discípulos. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo. E por Deus, o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. A quem seja glória para sempre e sempre. Amém. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos qualquer outro evangelho além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi de homem, nem me ensinaram, porém, mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Superava na região judaica a muitos dos meus companheiros da minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quanto aprove a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele por 15 dias. Mas os outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca das coisas que vos escrevo, digo perante Deus que não minto. Depois eu vim para as regiões da Síria e Cilícia. Era, porém, desconhecido de vista as igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Porém, só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado prega agora a fé de que outrora destruía. E glorificavam a Deus por mim. Gálatas 2. Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi por causa de uma revelação, e comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém particularmente aos que eram de reputação, a fim de eu não correr ou de não ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso por causa da presença dos falsos irmãos conhecedores que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, aos quais não nos sujeitamos nem por uma hora, a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse convosco.
Mas quanto aos que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim. Nada me importa. Deus não se deixa levar pela aparência do homem, pois aqueles que pareciam ser alguma coisa, quando reunidos, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, e o mesmo operou também em mim para com os gentios. E quando Tiago, Cefas e João lhe pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada. Deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Responderam-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, justamente o que eu também estava determinado a fazer. Quando, porém, Pedro foi a Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vives como os estrangeiros e não como os judeus, como obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também formos. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores. Por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Se torna a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Amém.